E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar da defesa Ninzo-Índia, que acontece depois do lance D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4. Então a defesa Ninzo-Índia tem a ideia de desenvolver uma peça e lutar pelo controle das casas centrais, principalmente a casa de E4 e a casa de D5 e a casa de E4. Mas notem que você não pode chegar na Ninzo-Índia pela força, né? Então, as brancas podem evitar, né, jogando lances como cavalo F3. E aí você vai ter que jogar outra coisa, né? Porque bispo B4 não é mais a Ninzo-Índia, porque você não está cravando o cavalo em C3. Tá? Só para diferenciar aqui. Porque aqui você tem que jogar Bogo-Índia, igual a gente viu no vídeo passado. Tem a Índia da Dama, que a gente já deu uma olhada também. Tem a Benoni. E tem o Gambito da Dama recusado com o lance D5, né? Então, para vocês que vão jogar Ninzo-Índia, vocês vão ter que escolher mais uma abertura também, né? Para acompanhar a Ninzo. Mas vamos lá. Cavalo C3, bispo B4. Né? Então, vamos falar um pouquinho da linha principal, que é o lance C3. É o lance mais jogado aqui. Que faz todo sentido, defende o peão de D4, abre linhas para o desenvolvimento. Roque é o lance mais flexível da posição, não define nada. Não, vou continuar aqui. Roque. Bispo D3 é uma opção. D5. Cavalo F3. C5, né, um lance típico da Ninzo, lutando pelo centro, colocando o peão de C para lutar. Roque. E agora a gente tem algumas ideias, né? D toma C4, bispo por C4. E agora as pretas têm duas opções principais aqui. O lance cavalo de BD7. E aí as brancas normalmente seguem com dama E2 para pôr a torre em D1. E no geral vai chegar em posições de peão da dama isolado, tá? Então, por exemplo, aqui depois de B6, acho. Não, peraí, deixa eu ver aqui na base primeiro. B6 mesmo. Torre D1. Peão por e tadã, temos uma posição de peão da dama isolado que é muito típico da Ninzo-Índia. Certo? Bom, e aqui as pretas têm o controle das casas de D5 e de E4. A gente vai estudar isso aqui ainda, né? As posições de peão da dama isolado, né? Mas já fica aí a coisa, o conceito, né? As pretas podem jogar peão por D4 direto também, né? Isolando, que foi uma arma muito utilizada pelo Karpov aqui. E aí, em alguns casos, aí, por exemplo, bispo G5, bispo B7, dama E2. E aqui tem várias opções para as pretas, tem bispo por C3, cavalo de BD7, mas de novo, uma posição bem típica de peão da dama isolada. As brancas podem jogar cavalo E2 aqui também, para evitar os peões dobrados em alguns casos, né? Certo? Em vez de bispo D3, dá para jogar com cavalo E2 direto, evitando os peões dobrados. E aí, quando D5, jogar A3, porque agora o lance bispo por cavalo não faz sentido, porque as pretas não conseguem mais dobrar os peões, né? Então, no geral, se as pretas não conseguem dobrar os peões, no geral, o bispo acaba voltando. E aí vai levar para uma posição bem parecida com o gambito da dama recusado, né? Só que o cavalo está indo para G3 aqui. E aí segue o baile. Certo? Aqui, em vez de roque, o preto pode jogar com C5 também, martelando o centro. E aí leva para uma posição bem típica também de Ninzo-Índia, que é, por exemplo, depois de bispo D3, cavalo C6, cavalo F3, as pretas jogarem bispo por C3. B toma C3 e agora D6, que leva para posições de bloqueio aqui. Então, por exemplo, depois do lance roque. Roque, o que o preto vai querer fazer, né? O preto vai querer martelar esses peões dobrados ali na coluna C. Então, e aí também vai tentar colocar todos os peões em casas pretas, né? Então, por exemplo, depois G4, E5 aqui é um lance típico. Né? E aí as brancas vão tentar jogar com par de bispos e as pretas vão tentar fechar a posição para enfrentar esse par de bispos. Bom, voltando mais um pouco, as pretas também têm a opção de jogar com B6 aqui, que é outro lance típico da Ninzo-Índia. Vamos pôr o bispo em B7 aqui e controlar as casas de D5 e E4. Então, basicamente, é isso sobre o lance E3 aqui, que é um lance bem flexível também, pode levar para diversos tipos de posição.
Bom, aqui também tem o lance dama C2, que é conhecida como variante clássica. A ideia é evitar a dobrada dos peões, né? Roque. E pegar o par de bispos agora, com o lance A3. Porque agora as pretas normalmente vão ter que jogar bispo por. Porque se voltar o bispo, as brancas tomam o centro com E4, né? Então não é uma boa opção para o preto. Então bispo por C3, dama toma C3. E agora B6, que é um lance típico para colocar o bispo na longa diagonal. E bispo G5. E aqui as pretas normalmente vão jogar com bispo B7. F3 para jogar E4. E aí segue alguns planos, né? Mas de novo, mostra muito bem a luta do par de bispos. E aqui no caso as brancas têm um desenvolvimento um pouco atrasado, né? Então as pretas vão tentar jogar lances como D5 para abrir o centro e tentar explorar esse rei. Outras opções que as pretas têm é o lance C5 aqui, né? Aproveitando que a dama de D1 saiu, o peão de D4 está um pouco mais fraco. D toma C5 e roque, acelerando o desenvolvimento. Outra opção é o lance cavalo A6 aqui, para quando A3, bispo por cavalo, dama por cavalo e cavalo C5. E de novo, as brancas estão um pouco mal desenvolvidas em troca do par de bispos. Então, deixa eu ver aqui. Tem o lance D5 também, lutando pelo centro. Esse aqui parece muito uma Ragozin também. Então a Ninja e a Ragozin são bem parecidas também. E o lance cavalo C6 aqui, que no geral tem um plano bem típico de, bom, ataca o peão de D4, então cavalo F3. E no geral as pretas vão tentar jogar D6 e E5 de novo, né? Vai trocar o bispo C3 e tentar jogar D6, E5, dama E7, tudo nas casas pretas. Bom, tem outras variantes aqui que eu vou falar um pouquinho. Tem o lance cavalo F3. E esse lance é bem flexível também, porque, por exemplo, se o branco joga roque, tem várias opções ainda para as brancas, né? Tem o lance C3, que vai acabar transpondo para o lance C3 direto. Tem o lance G3 aqui também, que é uma possibilidade, né? Então, cavalo F3 é um lance muito flexível. F3 é conhecido como variante Samish, junto com A3 aqui que a gente vai dar uma olhada. A ideia é jogar E4 rápido. E aí depois de D5, A3 mesmo. Bispo por, peão por. E aí as brancas vão querer fazer o quê, né? Tentar jogar com E4 em algum momento e aproveitar o par de bispos, né? E também os peões centrais aqui. Então, por exemplo, depois de C5, C toma D5, E toma D5, e aí E3. E aí planos típicos aqui, né? Lances como bispo D3, cavalo E2, roque, e tentar colocar esses peões aqui para andar, esses peões centrais, né? Então, e as pretas vão tentar jogar contra o par de bispos e contra essa estrutura que pode ficar fraca em algum momento. E aí o lance A3 também está totalmente ligado a isso, né? Então, bispo C3, B toma C3. E aí, por exemplo, depois de roque, as brancas têm alguns planos aqui. Não é obrigado a jogar com F3, mas no geral vai manter as mesmas ideias. Jogar E3, bispo D3, cavalo E2, roque, tentar preparar um E4 aqui no futuro. Tem o lance bispo G5 aqui, que o Spassky usou bastante, né? Cravando o cavalo e lutando pelas casas de D5 e E4 também. Tem o lance G3, que foi bastante jogado pelo Kasparov. A ideia é fianquetar o bispo como se fosse uma catalã, mas, por exemplo, depois do lance... Deixa eu ver se esse aqui é o mais popular. Não. C5 é o mais popular. E aí cavalo F3, defendendo o peão. C por, cavalo por, castelo, bispo G2. E aí D5, C toma D5, cavalo por D5. Na maioria das vezes vai chegar nesse tipo de posição aqui, né? Cavalo C6, B por C6. E aí depois de roque, as pretas vão tentar aproveitar o jogo dinâmico aqui pela coluna B e pela coluna D também. E as brancas vão tentar explorar aquele peão de C6 ali. Outra possibilidade é o lance dama B3, que não é muito popular porque aqui a dama fica um pouco mais exposta, né? Porque, por exemplo, depois de C5, D toma C5, cavalo A6 é uma possibilidade, né? Para jogar cavalo por C5 em algum momento. Também tem o lance bispo D2, que é um lance mais calmo, né? Descrava o cavalo e tal. É um lance bem flexível também. Então, roque. E aí segue o baile, né? E3, bispo D3, cavalo F3. Bom, basicamente é isso sobre a Ninja Índio, ideias típicas. E eu vou mostrar uma partida aqui pra vocês, que é uma partida do... Putz, agora eu esqueci o nome do jogador de brancas, mas eu acho que é o... Ou é o Botvinnik ou é o Capablanca.
contra o Reshevsky em 1948, que vai mostrar ideias muito típicas da Ninja-Índia. Então vamos lá. E4, foi uma Ninja, E3, C5, A3, bispo toma C3, B toma C3, roque, cavalo E2, né? A ideia do lance cavalo E2 é deixar o peão de F liberado. Né? E aqui o Reshevsky jogou com B6, que é um lance muito normal aqui também. Em muitos casos, o bispo de C8 vai acabar parando em A6 para justamente atacar o peão de C4. Né? Então, ideias como cavalo A5, torre C8 já são coisas que as brancas precisam ficar de olho. Seguiu E4, que é um lance importante aqui para preparar bispo G5. E pensando nisso também o Reshevsky jogou cavalo E8, que é outro lance temático, né? Evita bispo G5. Porque, por exemplo, se as pretas jogam bispo A6 direto, bispo G5 é um pouco chato, eu acho. Né? Que agora tem uma cravada muito incômoda aqui e a posição das pretas pode ficar meio zoada. Então, cavalo E8. Bispo E3, apoiando o peão central. D6, roque. E agora, cavalo A5, né? Preparando o bispo A6. Cavalo G3, bispo A6, dama E2 para reforçar o peão de C4. E agora dama D7. A ideia das pretas é jogar com dama A4, né? E de novo, continuar a estratégia em cima dos peões dobrados. E aqui, enquanto as pretas vão tentando martelar aqui a ala da dama das brancas, as brancas precisam tentar atacar ali na ala do rei, né? Então, pensando nisso, veio o F4, para tentar jogar F5 e assim abrir a ala do rei. E aí as pretas jogaram com F5, tentando fechar a ala do rei de novo, né? Porque se a posição fecha, o par de bispos não joga, né? Então, seguiu torre de A E1, G6 para manter tudo sólido aqui, tudo fechadinho. Torre D1, dama F7. Talvez dama A4 fosse uma opção de novo, mas dama F7. E aí veio E5. E aí torre C8, né? Ameaçou ser por D4 e o peão de C4 vai acabar caindo. Torre de F1. E aqui podia ter tomado em... Ele jogou D por E5 aqui, o Reshevsky, que é uma opção boa. Porque depois de D por E5 isso aqui tá horrível. Simplesmente horrível. Mas talvez C por D4 fosse uma opção também. E aí depois de C por D4, bispo por C4 aqui. Ganhando um peão. Mas aí seguiu D toma E5. E aí D toma E5 e tá bem claro que isso aqui é uma fraqueza, né? E é muito fácil de atacar. E o ataque das brancas não chegou ali na lado do rei. Veio o cavalo G7. Cavalo F1, torre de FD8, colocando a última peça em jogo. Bispo F2, cavalo H5, martelando o peão de F. Bispo G3. E agora a dama voltou para E8, né? A dama vai ir lá para a casa de A4. Seguiu o cavalo E3 para reforçar o peão de C. Só que aí dama A4, dama A2, né? Então a debilidade falou mais alta aqui, as brancas não conseguiram criar contra-jogo. Seguiu o cavalo por G3. H toma G3. E aí H5, bispo E2 para tentar... Nem sei exatamente o que o branco está tentando fazer aqui, porque a posição é muito passiva, né? As peças das pretas atacam e as peças das brancas defendem, né? Mas possivelmente ele estava tentando trocar as torres aqui, né? Mas aí seguiu rei F7, centralizando o rei, rei F2, e aí jogou com dama B3. Dama B3, cavalo B3, bispo D3, rei E7, rei E2, cavalo A5, voltando a martelar aqui o peão de C4, torre D2, torre C7, com a ideia de dobrar na coluna D, G4, tentando criar algum tipo de contrajogo, aqui seguiu torre de CD7, podia tomar em G4, né, e ser uma pessoa normal, e aí as brancas tentariam torre H1, só que é um peão a mais, né, e as debilidades continuam aqui na ala da dama. Seguiu torre de CD7, G por F5, G por F5, torre de ED1, H4, rei E1, e aqui, depois de cavalo B3, acabou pendurando uma peça aqui o branco, né? Porque se a torre sair, tá caindo em D3 ali. E não tinha antes, né? Porque se cavalo B3 agora, tem torre DD1. Só que depois de torre de ED1 já tinha cavalo B3, na verdade. Mas ele jogou H4 primeiro, e aí levou, né? E tentou sacrificar uma peça aqui, mas tá completamente perdido aqui as brancas, né? Depois de E2 o branco abandonou.
Mas essa partida aqui ilustra muito bem a questão dos peões dobrados, né? Da luta do par de bispos contra os peões dobrados, que é uma coisa que acontece muito na Ninja, muito assim, mas muito mesmo. Então é uma ótima abertura para você entender esse tipo de desequilíbrio também. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima aula.